Oi, gente, eu sou a Regina e você está no canal Te Conto um pouco de tudo. Hoje é dia de curiosidades e vamos falar sobre 6 curiosidades sobre o autismo que você precisa saber. O TEA, nome científico do autismo, caracteriza-se como uma síndrome que causa déficit na comunicação, socialização e comportamento. Os principais sintomas surgem ainda na primeira infância e se resumem à dificuldade de interagir socialmente, pouco contato visual, alterações comportamentais, etc. E vamos para os 6 fatos sobre o autismo. Número 1. O autismo já foi considerado uma forma de esquizofrenia infantil. O termo autismo foi citado pela primeira vez em 1911 por Eugène Bleuler, psiquiatra suíço. No seu entendimento, o distúrbio tratava-se de uma versão clínica mais severa da esquizofrenia. Em 1943, outro psiquiatra chamado Leo Kanner escreveu sobre as crianças que tinham uma, entre aspas, extrema solidão autista e desejo ansiosamente obsessivo pela manutenção da mesmice. Para o especialista, essas crianças eram mais inteligentes e tinham uma memória extraordinária. Por conta desta perspectiva, quando o segundo DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, foi publicado no ano de 1952, o autismo foi definido como condição psiquiátrica. Em outras palavras, era uma forma de esquizofrenia marcada por um distanciamento da realidade. Essa definição do autismo foi mudando ao longo dos anos até chegar à definição que temos hoje, no DSM-5. 2. Acreditava-se que a causa do autismo era o relacionamento com a mãe. Nas décadas de 50 e 60, o mau relacionamento entre mãe e filho era considerado uma das causas do autismo. Por exemplo, quando a mãe era emocionalmente afastada da criança ou quando ela tinha uma relação fria com ela. Esse conceito foi chamado de teoria da mãe geladeira. Essa ideia foi derrubada entre os anos 60 e 70, devido a várias pesquisas científicas que começaram a apontar as causas biológicas e genéticas para o distúrbio. 3. A idade avançada dos pais aumenta o risco de autismo. A relação entre a idade dos pais e o surgimento do transtorno é uma das curiosidades sobre o autismo que você precisa saber. Quanto mais avançada é a idade dos pais da criança, maior é o risco do bebê nascer com autismo. O mesmo ocorre quando a diferença de idade entre os pais é muito grande. Por exemplo, homens com mais de 50 anos têm uma chance 66% maior de ter um bebê com autismo do que homens na faixa dos 20 anos. Por outro lado, mulheres com mais de 40 anos têm uma chance 15% maior de ter filhos com o TEA do que as mães mais jovens. 4. Boa parcela das crianças autistas tem déficit de inteligência. Uma curiosidade sobre o autismo é em relação ao déficit de inteligência infantil. Veja alguns números em relação ao QI de crianças autistas. 31% possuem QI abaixo de 70. 25% são consideradas limítrofes, ou seja, possuem QI entre 71% e 85%. 44% têm o QI na média, 86% ou acima da média. 5. O termo autismo tem origem grega. Temos certeza de que esta é uma das curiosidades sobre o autismo que você não sabia, certo? Abre aspas. Autos, fecha aspas. Do grego significa, abre aspas, de si mesmo, fecha aspas. Sendo assim, a palavra autismo significa sozinho por si só. Essa é a reflexão da maneira que a sociedade enxerga os autistas, envolvidos em seus pensamentos e desconectados do mundo externo. E, finalmente, número 6. O transtorno do espectro autista não é degenerativo. O autismo não é uma condição que piora com o passar dos anos, como o Alzheimer ou Parkinson. Pelo contrário, indivíduos no espectro autista podem melhorar
ao longo do tempo, especialmente se eles tiverem a chance de passar por intervenção de profissionais especializados e acesso à educação inclusiva. E nunca deve ser visto como uma doença, e sim como uma condição. Sabe-se também que o autismo é hereditário. E para finalizar, eu como mãe de autista sei bem como é cuidar desses seres tão especiais, que nos deixam mais especiais ainda. E um conselho para todas as mães dos autistas: nunca se sintam inferiores. Vocês foram escolhidas para cuidar de pessoas especiais, porque vocês são especiais. Eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto um Pouco de Tudo. Voltamos na próxima playlist. Até lá!